Bom dia, patriotas! Aqui é Davi Ulisses e este é o canal Se Meu Povo Orar. Deus é a primeira e maior bandeira dos patriotas e conservadores, e é por isso que nós vamos falar da palavra de Deus aqui. Sempre uma mensagem bíblica para o Brasil atual. Este é o momento devocional, um momento para estar em Deus, ler a Bíblia e fazer uma oração. O texto que eu gostaria de ler está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, o verso 1 até o 5. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse texto, bem como a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu discípulo, são recomendações pastorais para um jovem pastor. Depois de muitas recomendações, na primeira carta e na segunda, pois aqui onde lemos é o 3º capítulo e a carta termina no 4º. Paulo começa a falar dos tempos futuros, dos últimos tempos, alertando Timóteo do que ele encontraria, o tipo de gente que ele encontraria. Os últimos tempos na Bíblia, no Novo Testamento, sugere o fim da era cristã. Este é um assunto mais complexo para uma outra oportunidade. Mas Paulo ele fala de dias difíceis, dias trabalhosos, não por causa de trabalhos físicos, projetos, mas por causa da degradação dos homens. Todo o contexto nos leva a entender que Paulo está falando dos cristãos e não da humanidade como um todo. Veja no verso 8 e no 9, Paulo dá a entender que se trata de cristãos reprováveis na fé. Agora, o que eu gostaria de focar nesse texto são as características dos homens maus que ele cita. Ele lista cerca de 20 características destes homens maus, mas eu gostaria de destacar 3 delas. A primeira que eu destaco é quando ele fala de amantes de si mesmos. Isso significa aquele que busca apenas o seu bem próprio. E não pense você que ele inclui a sua própria família. A segunda característica do homem mau do último tempo é quando Paulo fala que ele seria sem afeto natural, ou seja, que perdeu a afeição natural, rompeu com os laços familiares. Veja que antes deste versículo ele diz seria desobediente a pai e mãe. E a terceira característica do homem mau dos últimos tempos é quando Paulo fala que eles seriam mais amigo dos seus deleites do que amigo de Deus. Ou seja, as leis de Deus são irrelevantes para ele, porque quem guarda a palavra de Deus é porque quer agradar a Deus, quer ser amigo dele. Mas estes homens maus deixaram o cristianismo por busca do próprio prazer, das suas ideologias. Então, que esse texto, que essas recomendações de Paulo a Timóteo seja um alerta para todos os cristãos patriotas que amam a Deus, de nunca deixar a soberba ou qualquer sentimento ou ideologia ou o dinheiro ou o que for destruir a sua fé. Se nós nos policiarmos nisto, em cultivar o respeito e a honra à família, o amor ao nosso próximo e o temor a Deus, teremos novos homens e mulheres, cristãos genuínos,
para governar a nação e para compor um judiciário e um legislativo com justiça. Então teremos uma nação próspera e todos desfrutarão dessa prosperidade. Eu te convido agora a orar para que nós finalizemos esse momento devocional. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor nos guarde nesses dias difíceis, dias trabalhosos, no meio de homens maus. Não deixa que nós venhamos nos contaminar, mas que o nosso coração busque sempre te agradar, amar a tua palavra, amar o nosso próximo e cuidar das nossas famílias, para que um dia nós possamos ter uma nação próspera, uma nação julgada com justiça, uma nação onde todos possam desfrutar da prosperidade. Deus, eu te peço que o Senhor cuide de nós, de cada um daqueles que amam a tua palavra, dando uma semana abençoada, dando uma semana de paz e de prosperidade. Cuida, Senhor, das nossas famílias, dos nossos lares, do nosso trabalho, que todas as coisas honrem ao teu nome, Pai. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém.